Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Instagram, amigos do Facebook, amigos do YouTube. Aqui quem fala é o Fernando Chaves e hoje nós vamos começar uma série de reflexões que vai falar sobre evangelismo, missões e você, amém? E para começar esse assunto nós vamos usar um texto aqui para ilustrar esse assunto que está em Mateus capítulo 13, versículo 33, que fala sobre as 3 medidas de farinha, tá? Mateus capítulo 13, versículo 33. Vamos lá então para o texto que diz assim: outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Amém? Repare que aqui a Bíblia fala de 3 medidas de farinha e fala que o reino dos céus é semelhante a essas 3 medidas de farinha, né? Ou seja, aí você já vê aí uma semelhança entre os 3 ministérios aí, né? Que existe lá no céu, né? O ministério do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E essas são as 3 medidas que Deus tomou concernente à raça humana. Qual que é a primeira medida? A primeira medida de farinha daqui do texto de Mateus 13, versículo 33, a primeira medida de farinha foi tomada lá no céu. João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a primeira medida de farinha aqui que Deus tomou foi o amor dele pela humanidade, né? Foi a primeira coisa que aconteceu lá no céu. Deus olhou para a humanidade e amou a humanidade sem pedir algo em troca. Deus não nos pediu algo em troca para nos amar, né? Deus não pediu favor nenhum. Deus não fez conchavo nenhum, pelo contrário, nós não merecíamos, né? Então a primeira medida de farinha lá, né, foi o amor de Deus, né? Deus amou o mundo de tal maneira. Ora, você sabe que hoje em dia, para que um ser humano ame o outro, por exemplo, uma mulher para se casar com um homem, né? Ela primeiro começa a namorar, depois vai para o noivado, do noivado ali ela começa a especular a vida do homem. Quando ela vê que o homem tem certeza que ele ama ela então vai para o altar. Ou seja, ela pede algo em troca, que é o amor. E nós também somos assim, muitas das vezes, para as pessoas nos amar, nós queremos algo em troca, né? Muitas das vezes, para nós amarmos as outras pessoas, nós queremos que as pessoas se vistam como a gente, que fale como a gente, que viva como a gente, né? Que tenha os mesmos gostos como a gente, mas não é assim. Deus não foi assim, né? A Bíblia diz que Deus olhou para o mundo e amou o mundo de tal maneira. Essa é a primeira medida de farinha, o amor de Deus, tá? O amor de Deus é a primeira medida de farinha. Então Deus não pediu nada em troca, né? Deus ele não quis nada em troca, mesmo porque também nós não tínhamos e nós não temos nada para oferecer para Deus que já não venha dele. Tudo aquilo que você oferece para Deus de concernente com a palavra dele não vem de você mesmo, vem do próprio Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então tudo que eu e você oferecemos para Deus não vem de nós mesmos, tudo de bom não vem de nós mesmos, vem do próprio Deus. Ele nos dá e ele pede de volta para ele, amém? Então essa é a primeira medida de farinha, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus manifestou o amor dele lá no céu, lá, né, no Santo do Santo. A Trindade estava lá, né? Manifestou o amor dele lá no céu e ele nos amou sem pedir nada em troca. Nós, seres humanos, pedimos algo em troca ao nosso próximo, ao nosso semelhante, para nós amarmos, ou até mesmo as pessoas nos pedem algo em troca para nós amarmos a ela, né? Então aí é um jogo de interesse, mas com Deus não. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, ele olhou para a terra e viu todos nós pecadores, não merecedores da graça dele, e mesmo assim nos amou. Essa é a primeira medida de farinha do assunto de hoje, tá bom? Então no próximo vídeo vamos falar sobre a segunda medida de farinha. Fique conosco que Deus vai falar com você. Amém? Que Deus abençoe sempre, em nome de Jesus.